Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos do Quai, fiquem à vontade. Aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Eduardo Espiritualista, né, como tá aí. Muito obrigado, obrigado pelos coraçãozinhos, obrigado pelas mensagens de incentivo, pela acolhida de tantos irmãos e irmãs. Obrigado aos que compartilham as nossas mensagens, os nossos vídeos, os nossos cortes. Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs, do Quai, do Face, do YouTube, do Instagram, do TikTok, do WhatsApp e da vida também. Né? Eu trabalho com muitos colegas que estão aqui conosco olhando. Que Deus abençoe vocês, porque quando vocês compartilham, seja meu vídeo, mas de qualquer pessoa que vocês gostem, que vocês acham interessante, a mensagem, o contexto do vídeo, do meme, né? Vocês estão compartilhando a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, ou seja, vocês estão trabalhando para Jesus, trabalhando para Deus com um simples clique, né? Curtir, né? Simples clique para você curtir, comentar e compartilhar. Vocês estão trabalhando para Jesus, não para o Eduardo, não pro que vocês gostam, né? O YouTube, sei lá quem for que vocês gostem, né? O influenciador, a influenciadora. Não, vocês estão trabalhando para Jesus. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, né? Não tem preço. Não tem preço que pague. A satisfação de saber que nós somos realmente irmãos e irmãs de Jesus e estamos colaborando. Pequeno, simples, né? Só o toque ali, se é segundos, ao compartilhar. Porque quanto mais pessoas entrarem em contato com os ensinamentos, com uma frase edificante, um conselho, uma orientação de Jesus, que a Bíblia, o Evangelho, as parábolas, a passagem de Jesus, nada mais é do que uma orientação, um conselho, e isso salva nossas vidas. E se salva as nossas vidas, por que não ajudarmos a salvar outras vidas que necessitam tanto quanto nós? Então, simples compartilhar, que para você não custa nada, alguns segundos da sua vida, uns 2 segundos da sua vida, dependendo da internet, 2 segundos da sua vida, você já estará fazendo parte. Você é um trabalhador, uma trabalhadora da luz. O trabalhadora da luz que nós estudamos nos vídeos anteriores, que estão aí, da gravação de ontem, é exatamente isso. Não precisa ser coisas grandes, não precisa ser coisas que fiquem marcadas para a história. É simplesmente, de alguma forma, espalharmos a boa nova, espalharmos os ensinamentos, a vivência e a convivência com Deus, com Jesus. Feita a apresentação, muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo para Deus, para Jesus, aos amigos espirituais, aos anjos da luz, aos mentores, aos nossos guias, que nos inspirem, que nos intuem, que nos aconselham, para estudarmos, para relembrarmos juntos, coletivamente, a passagem de Jesus quando esteve entre nós. Que esse estudo seja orientado e inspirado pelos nossos mentores, nossas mentoras, com a anuência, com a permissão de Deus nosso Pai, de Jesus nosso irmão e de toda a egrégora de luz que nos acompanha e acompanha todos os irmãos aqui presentes. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém. Damos por aberta a nossa leitura desta terça-feira. Quarta-feira, né? Não, terça-feira. É que eu trabalho de noite, gente, a gente fica tudo perdido, mas acho que é terça-feira. Vamos estudar hoje. Vamos estudar sobre a terceira previsão do Calvário. Encontramos isso lá na Bíblia, para quem gosta de pesquisar e é orientado que pesquise, que desliga aqui ou pegue, né, replay e procure, né, que aqui nós não somos donos da verdade e não damos a última palavra. Porque o estudo da Bíblia, do Evangelho, ele é atemporal, gente. É para sempre. É por isso que nos foi dado essa incumbência de lermos o Novo Testamento inteiro, que é para nós entendermos que a Bíblia é para ler diariamente e ler a vida toda. E mais, mesmo eu lembro dos 10 anos de idade até os 90 anos de idade, enquanto a visão me ajudar e a memória e tudo, a saúde, todos os dias, diariamente, eu não saberei tudo que a Bíblia, que o Evangelho, que Jesus quis passar. Porque vai depender de N fatores, né? Da ciência, de como é a sociedade naquele período que eu estou vivo, estou encarnado, estou lendo. Né? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos vai ser totalmente diferente. Como foi, e foi para nós mesmo, né? Há 20 anos atrás, quem diria que nós estamos gravando vídeo, qualquer pessoa, né? Era só a nossa Globo que podia, né? Hoje, qualquer de nós tem TV. Né? Bom, vamos lá. Vamos encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32 até o 34. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, 31, capítulo 18, versículo 31 até o 34 também. A terceira previsão do Calvário. Então Jesus fez 3 previsões, né? Enquanto subia a Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 apóstolos em particular. E no caminho lhes falou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para o ridicularizarem, açoitarem e crucificarem, mas ele se levantará no terceiro dia. Pronto, terminou. Não, terminou mesmo a leitura, mas o que isso nos diz? Né? Enquanto já subia Jerusalém, já tomou consigo as 12 particulares, no caminho ele disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes. Jesus sabia que iria passar por tudo, o Calvário, né, que ele passou, a humilhação, né, coroa de espinho, cuspe na cara, xingamentos, impropérios, açoitamentos, né, chicoteada, carregar a cruz pesada, cair, levantar, sofrer, né, morrer na cruz, né, crucificado. Ele sabia. A questão é, ele sabia por um informante romano que falou, né, um soldado romano que falou, não. Um assunto aqui que pouca gente sabe, a não ser nós, no nosso núcleo espírita, que cada religião é um núcleo, né? Cada religião é uma doutrina, é um ensinamento doutrinário, então tem seus dogmas, né? Suas crenças. E na nossa crença da doutrina espírita, não é um super milagre Jesus saber antes. Nós também
cada um de vocês. É que vocês não lembram. Eu não lembro. Porque Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que Ele nos dá o chamado véu do esquecimento, para nós não sofrermos tanto ao despertarmos na Terra, ao nascermos, reencarnarmos, ao sermos bebê. Porque pensem conosco, se todo fosse, não existisse o véu do esquecimento, né, que é o que as pessoas que não acreditam em reencarnação perguntam, né, mas por que eu não lembro? Por que eu não lembro? Aqui vai a resposta. Porque Deus te ama. Porque imaginem se eu, Eduardo, o meu filho que é bebê, que nasceu ali um dia, né, tô lá no hospital pegando, né, no colo, e eu olho para aquele bebê, que hoje nós amamos, né, criança é amada, mas eu lembro de tudo, e você também, é normal lembrar, tudo, as vidas, né? E aí eu vejo, é aquele cara que me matou, que roubou minha mulher, que, né, pegou a força na minha mulher e tal. Vai brotar o ódio, a vingança, e eu vou querer cuidar dessa criança, sabendo que é um desafeto meu, sabendo consciente que é um desafeto do passado? Não, né? Não. A mãe também. Nem vai querer amamentar, nem vai querer. Pois se foi o cara que a violentou, aí foi, lá. Então o amor de Deus é tão grande que daí nossos inimigos, amores também, mas os inimigos, se eles virem em nossa vida, a gente não lembra, a gente não vê, não lembra. Tem requisitos, mas isso aí é para mais tarde. A gente não lembra, a gente vai pegar no colo, vai mimar, né? Vai dar leite, vai amamentar as mães, vão amar, vão cuidar, vão proteger, vão educar. E aí é refeita a amizade, aquela inimizade, aquela coisa que ficou para trás. É por isso que existe o véu do esquecimento ao reentrarmos na carne, ao nascermos de novo. Só que o que quer dizer que você, eu, todo mundo, podemos também lembrar dos nossos compromissos que nós assumimos, assim como Jesus, anteriormente. Como assim, mano? Como assim? Tá louco? Tá biruta? Não. Todos vocês, eu, todos nós, é que a gente não lembra. Nem eu lembro, gente. É assim. Né? Antes de reencarnarmos, antes de virarmos sementinha, né, e entrarmos no útero da nossa mamãe, nossa futura mãe, né, nós, em espírito, em alma, como estão hoje nossos parentes queridos e amigos que já desencarnaram, que já morreram, né, em alma, fora do corpo, em alma, nós temos um cronograma, não que seja fatalidade e destino, não, porque nós podemos mudar isso, mas nós temos um roteiro. Você que trabalha em empresa, você que é do RH, você que tem um cargo de liderança, alguma coisa, você vai entender o que é. Quando você chega de manhã lá para trabalhar, antes de começar tudo, você não recebe um papel dizendo: hoje, terça-feira, dia tal, vamos abater, né, matar 2.000 porcos, uma tonelada vai ser separado para a Rússia, outra tonelada vai para a África, papapá, né? Uma lista para fazer aquele dia, né? Imagine isso na reencarnação. A reencarnação é assim. Nós vamos lá, recebemos a orientação aí você acredita em Jesus, nós não mentores espirituais, anjos da guarda, mas Jesus também, né? Mas Jesus, e tá lá, ó,
o cronograma, mais ou menos, não é que vai ser 100% assim, mas está previsto para você nascer na família tal, né? Condições materiais tal, né? Vai ser rico, vai ser pobre, vai ser classe média, vai ser, né, pessoas com escolaridade, educação tal. A tendência para alguns vícios você vai ter ou não, todo um cronograma. A sua missão vai ser ou orientar essa família, ou fazer algo diferente, mostrar que dá para sair daquele ciclo vicioso de estarem sempre no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma cidade, no mesmo estilo de vida. Talvez você possa mostrar algo diferente. E aí você é convidado para aceitar ou não. E quando nós estamos lá, que é mais tranquilo, que é mais sereno, não tem essas dores que tem a Terra, a gente aceita. Assim, não, sim, pode deixar, eu vou descer lá, eu vou estudar, eu vou para a igreja, eu vou ser o melhor homem, eu vou ser a melhor mulher, eu vou ser de Deus, eu vou ser de Jesus, só que daí a gente reencarna. E como nós temos muitos pecados, eu, Eduardo, todos nós, não somos um homem santo, verdadeiramente puro como Jesus, o véu do esquecimento, ainda existe o véu do esquecimento, aí nós esquecemos de tudo. E aí fazemos metade da lista. Outra metade, por causa do nosso livre-arbítrio, e que bom que Deus respeita e tem nosso livre-arbítrio, a gente vai para outro caminho, outra escolha, aí volta, aí volta, aí faz um pouquinho, volta. Né? Isso aí, só que quando a gente desencarnar, a gente vai levar um choque, a gente vai lá, aí Jesus pega lá no arquivo, lá, né? Hoje deve ser HD, deve ser computador, pega no arquivo lá vamos ver qual era a sua tarefa na sua última encarnação. Vamos fazer um checklist, seu Eduardo? Aí eu, e agora, pai? E aí vai estar lá. Você ajudou, você nasceu na tua família. Ah, mas você não ajudou a tua família. Não, ok. Você disse que ia ficar para sempre na cidade, para parar, cuidar da tua família. Você não ficou, você ficou perambulando em tudo quanto é cidade. Não está ok, deu errado. Aí você vai ver que, né? E no caso de Jesus, não, Jesus ele estava nos dois mundos. Então a mente dele estava conectado direto com a espiritualidade. Então ele sabia. Ele sabia que eu traí ele. Ele sabia que por mais que ele curasse, que ele desse amor, e ele deu, né? Tudo que ele fez, ele sabia no primeiro dia de vida, né, que ia fazer tudo isso, e as pessoas só iam reconhecer na hora, ali nos segundos que são curados, né, que está com a mão atrofiada, né, a mão atrofiada assim, daí ele curava e ele ficava a mão boa, obrigado, isso aqui, mas daí virava as costas ali, a maioria, Jesus te curou, né? Deus deixou os romanos saber, se os soldados romanos ouvir isso aí, vai cair lá no César, lá, e eu estou ferrado, eu vou ser preso. Não, nem fala, nem comenta. Nós vemos isso hoje, né? Vemos ou não vemos? Os irmãos e as irmãs que são trabalhadores numa igreja, num centro espírita, que são, né, vão toda semana lá e trabalham, atendem pessoas, convivem com o público, há uma troca. O que a gente sabe? O que a gente percebe? É do ser humano, não é julgar aqui, né? É do ser humano. Até nós, até eu já fiz muito disso. Mas eu já pedi perdão, eu peço perdão em todas as minhas orações particulares. Mas eles sabem, Deus sabe que é por nossa imaturidade, nossa juventude transviada, nós quando nós somos jovens, ou quando somos maduros, mas ainda não temos a maturidade religiosa, a maturidade espiritual
para entender e compreender a magnitude que é além da matéria. O que nós vemos? As pessoas vão na igreja, vão no centro espírita, recebem os passes, recebem as palestras, recebem as orientações, se curam de todas as mazelas, sejam doenças físicas, né? Sejam as doenças emocionais, né? Descarrego, obsessão, essas coisas, né? Que tem. Se recuperam. Aí no momento em que se recuperam, que estão aliviados, chegam lá tristes, né? A vida pesada, nada dá certo, casamento complicado, é normal. Quem convive em igreja, quem convive em centro espírita, que trabalha, né? Quem é pastor, quem é padre, quem é espírita, que trabalha, nossas irmãs, os irmãos, que trabalham, atendimento fraterno, né? Então, sabe? Aí no momento em que são curadas, restabelecida a sua energia, o que é que fazem? O que fazem? Não vão mais. É verdade ou não é? Você que trabalha em centro espírita e igreja sabe que é assim. É assim. Não vamos. A gente só lembra de ir, a gente só lembra de ler, a gente só lembra de falar, comentar de Jesus e procurar mais Jesus quando a dor nos aflige, quando a doença se aproxima, quando algo na família, uma doença na família aparece, a gente lembra. Opa, tem que procurar Deus, procurar Jesus. Né? E Jesus sabia de tudo isso. E foi exatamente isso que todas aquelas pessoas que foram curadas fizeram com o nosso mestre. E ele deixou de curar, de fazer o bem? Não. Jesus não deixa. Jesus está sempre de portas abertas, está sempre aquele sorriso, aquele abraço carinhoso, só um olhar dele, para quem já sonhou com ele sabe o que é, só o olhar e a mão estendida. Isso já te fala tantas coisas, que você já ajoelha, chora, igual uma criança. Vai dar um choro de emoção, um choro inesperado de estar ali, de ver Jesus, mesmo em sonho. Então imagina na vida real. Só que sonho é a vida real, né? Mas isso aí é um outro assunto. Ele está sempre de portas abertas, sempre de mãos estendidas. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que orar. Nós temos que rezar mais. Mas isso também não basta. Né? Os fariseus, os saduceus também rezam. Nós temos que ir ao encontro dele. E o encontro dele não é só ir na igreja, no centro, é vivenciá-lo no dia a dia. Então essa é a mensagem sobre estar com Jesus. E Jesus então ele sabia, voltando ao assunto, Jesus sabia de antemão que ia ser traído e foi, né? Só tem Barrabás, você escolhe Barrabás ou escolhe só tem Barrabás, prenda Jesus, ninguém quer. Ele sabia. Mas ele aceitou a missão. Por amor. A prova maior de amor à humanidade que Deus deu ao ser humano foi ter enviado Jesus para nós. Porque o mundo só não está pior, só não foi implodido como Marte, assim, né? Porque Jesus esteve aqui, porque Deus deixou Jesus para vir aqui, Jesus se voluntariou, é o governador, gente, é o ministro dessa terra, mais uns 5 planetas. Não tem necessidade de vir, não tinha. Mas o amor pelo seu semelhante, pelos seus irmãos, suas irmãs, ele veio. Mesmo sabendo que não ia ser compreendido, entendido, assim como 2030 anos depois também não é compreendido no seu literal sentido, né?
ainda usam o nome dele para tirar dinheiro dos mais simples, dos mais humildes, porque é dessa gente que eles tiram dinheiro. Ainda usam o nome dele em vão. Ainda não entenderam que ele é amor, caridade e fraternidade. Nada mais que isso. Se ele quisesse dinheiro, ele teria não nascido numa manjedoura, num estábulo, lá no lugar mais simples, no meio das vacas, lá no meio lá do curral, lá, da Maria, uma colônia, uma moça simples do interior, que seria hoje, né, comparando uma moça simples do interior, analfabeta, mais humilde possível. Não, teria nascido nos palácios, óbvio, para mostrar que era oponente, não. Jesus nasceu justamente simples, pobre, para mostrar para nós que o amor dele não está só para os ricos, não está só para as pessoas bonitas, para as pessoas que têm padrão, estética, né, que estão com cabelinho na régua, relógio de ouro aí no YouTube aí. Não. Pode estar para eles, vai depender do coração verdadeiro deles, para a pessoa mais simples, mais humilde, totalmente fora do padrão dos seres humanos. Porque o padrão é a invenção dos homens e das mulheres. A beleza, o ser humano tem que entender que a beleza não está no que os olhos veem, não está no corpo. É estranho, né? Mas é verdade. A beleza não está no corpo que você olha, que você cobiça. Porque aquilo ali, gente, é uma etapa, aquilo ali muda, né? Todos nós aqui, todos nós, eu até brinco com meus amigos, meus colegas gurizão, né? Lá no vestiário, quando acontece, quem tem 18, 20 eu já fui assim, a gente exibe, né? A gente exibe a barriga tanquinha, né? Está na idade, né? Está na idade com 18, 20 anos, 25. Exibir mesmo, porque eu também exibia e faz parte. Né? Também, agora é minha vez de sofrer os preconceitos que eu fazia com os mais velhos. E exibe lá, porque faz parte. Tem lá daí, ó. Vocês estão gordos, vocês estão isso. Olha esses pneus, olha isso. Aí a gente fala, porque é verdade. Sim, é que você está na tua fase. Casa para te ver e não se cuida. Espera passar dos 30. Aos 40. Se você não tiver uma vida regrada lá na academia, bem-vindo a ser igual nós. Você está olhando para o seu futuro. Agora não pense que nós não fomos assim também. Nós também já tivemos um corpinho sarado. As mulheres que são mais experientes hoje também já foram as bonitolas, as cobiçadas do colégio, as populares do trabalho, do colégio, né? É que é uma fase, né? Então, quando você olhar para o seu futuro crush, não olhe só para o corpo. Olhe para a virtude, para as qualidades. O que pode agregar nesse futuro relacionamento que você deseja ter com a pessoa. Porque muitas vezes o que está fora do padrão da sociedade é o que Deus enviou para você. Mas você, eu, vamos pelo padrão, eu já fiz isso, vamos pelo padrão da sociedade? Não. Tem que ser, vão me criticar, não sei o quê, tem que ser a magrinha, lindinha, novinha, né? Pele específica. E aí, às vezes, a outra que era fora de padrão, para a sociedade, né? Era o verdadeiro presente que Deus preparou para mim. Ali teria grandes ensinamentos, grandes emoções, uma experiência assim, diferente de todas que eu já vivi. Mas não, eu vou pelo padrão. E aí eu vou quebrando a cara. Porque só corpo, só beleza, não é o essencial e não é a essência do relacionamento. A essência do relacionamento é a afinidade. É se sentir bem até mesmo no silêncio.
Quando você se sente bem com a sua namorada, seu namorado, até mesmo só no olhar, já é um sinal que é presente de Deus para você. E repensar se você vai por padrões que a sociedade impõe. Então, quando Jesus disse isso, até assustou, né? Como assim? O Senhor será entregue, né, aos seus sacerdotes e condenado à morte, e o entregarão aos gentios para ridicularizarem, açoitarem e criticarem, mas se levantará no terceiro dia. Aí Jesus falou para eles isso aqui, levantar no terceiro dia. Por que Jesus levantou, né, ressuscitou no terceiro dia? Para mostrar que a morte não existe. Como assim a morte não? Que existe a morte do corpo. Esse corpo aqui a máquina vai ter que ser desligada. Mas a essência, o que dirige essa máquina, que, né, coordena essa máquina, opera essa máquina, opera essa máquina, é a alma, é o espírito. E é isso que Jesus mostrou quando no terceiro dia ressuscitou. Mostrar, olha gente, por aqui não temos. Essa é a vida eterna. É a alma, é o espírito. É para a alma que eu falo, é para o espírito. As promessas que eu faço não são para vocês agora. É para a alma, é para o espírito. Esse é eterno. Esse é para sempre. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Deus abençoe. Vamos fazer a prece de encerramento? Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais um dia, presente em tua vida, presente na vida de todos os irmãos e irmãs. Abençoe cada lar, cada ambiente em que esse áudio, esse vídeo, essa mensagem tua entrar nos locais. Abençoe cada irmão, cada irmã. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo deste dia. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.